Muito bem, pessoal, de volta. Estamos aqui dando continuidade ao nosso estudo de aposentadoria especial. Já vimos que a aposentadoria especial exige nocividade e permanência. Agora a gente vai falar um pouquinho mais do conceito de permanência. O que é permanência? Muito bem, vamos lá. Vamos pegar a ideia de permanência, vamos começar aqui pela Instrução Normativa 77, depois a gente vai para outra norma, depois vai voltar para ela. Permanência. Trabalho não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do contribuinte individual cooperado ao agente nocivo, é aqui que vem agora, seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço em decorrência da subordinação jurídica a qual se submete. Então vejam, o que a norma está dizendo é que o caráter de permanência está associado ao modo indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço com que a exposição acontece. Ou seja, não dá para realizar o serviço que o empregado faz, não dá para produzir o bem que cabe a ele produzir, sem se expor ao agente nocivo. Toda vez que ele vai realizar o seu serviço, toda vez que ele vai produzir o bem que lhe compete, ele se expõe ao agente nocivo. Essa é a ideia de permanência, tá? Então ele não consegue fazer sem se expor ao agente nocivo. Bom, vejam que essa norma, ela não está apenas na instrução normativa. O próprio decreto traz isso. Então o decreto, o regulamento da Previdência Social, aprovado pelo decreto 3048 de 99, traz também essa ideia. Veja, considera-se tempo de trabalho permanente aquele que é exercido de forma não ocasional nem intermitente. Esse é um ponto importante também, não é? Porque não pode ser aquela exposição que ocorra muito de vez em quando. Não pode ser aquela exposição que ocorra aqui ou lá, ele às vezes se submete ao agente nocivo. Não pode ser ocasional, tá? Não pode ser intermitente. Um mês teve exposição, 3 meses não, no outro mês teve. Tem que ser uma exposição permanente, mas essa permanência é aquela que é não ocasional, não intermitente. Isso aqui para eliminar os casos extremos, né? Mas o conceito, a essência do permanente está aqui. A exposição do segurado é indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço. Acontece que se a gente olha só essa norma, a gente pode imaginar o seguinte: mas se ele usasse uma outra técnica, ele poderia produzir o bem sem se expor, então não é indissociável. Não é isso. Por isso que a instrução normativa é tão importante aqui, porque ela traz um esclarecimento a mais. Olha a diferença da redação, dessa redação do decreto, tá? Para o que fica mais claro lá na instrução normativa. Indissociável da produção do bem e da prestação do serviço. Olha esse finalzinho aqui, ó. Em decorrência da subordinação jurídica a qual se submete. Meus amigos, a ideia de permanência está diretamente relacionada à subordinação jurídica. A ideia está relacionada à subordinação jurídica. O empregador manda o empregado fazer daquele jeito. E por isso ele se submete ao agente nocivo. Tá? Se não tem como fazer de outra forma, porque o empregador está dizendo que é daquele jeito, é permanente.
Tá? Vamos pegar um exemplo de uma pessoa. Você tem ali o peão, tá? Que está fazendo uma determinada obra, está ali com a britadeira, né? Ele está ali com a britadeira, além ele tem pelo menos 2 agentes nocivos ali, não é? Tem a trepidação e tem o ruído. Então ele está ali submetido ali. A empresa fala, você tem que abrir um buraco no chão. Então ele vai lá com a britadeira, vai abrir o buraco no chão. O trabalho dele é esse, tá? Ele está ali abrindo um buraco no chão. É uma exposição que tem como ele evitar? Para ele abrir o buraco no chão, ele precisa se expor a agente nocivo, para ele fazer ali a reforma ou o reparo do encanamento que vai estar ali, ele precisa fazer... Precisa, não precisa? Essa é uma exposição claramente permanente. Ah, mas poderia ser feito de outro modo, poderia ali ter cortado ou feito... Não, mas a ordem que... Ele não sai para decidir isso, né? A empresa fala, ó, vai lá, pega a britadeira, abre o buraco, tá? Para fazer o reparo. Você vai... Tá aqui. Ele não tem outra alternativa. A exposição para ele, claramente permanente. Ah, mas ele não fica o tempo todo com a britadeira. Tá? Ele não fica o tempo todo com a britadeira, porque ele tem uma hora que ele deixa a britadeira e vai lá consertar o cano, que está subterrâneo. Só que para ele fazer isso, toda vez que ele vai fazer um reparo no encanamento urbano ali, ele precisa antes da britadeira para poder abrir o buraco ali. Tá? Ah, mas ele não fica a jornada inteira com a britadeira. Até porque seria impossível alguém ficar 8 horas com a britadeira, né? Não existe. Não é isso que a gente vai exigir. O que a gente vai falar é, toda vez que ele for fazer o serviço, ele se expõe. Tá? Agora vamos imaginar que a gente está falando do supervisor desse sujeito. Tá? Estamos falando do supervisor desse sujeito. Então, vai no mesmo carro, vai para a mesma obra, vai ali, só que ele olha ali a britadeira, tá? E eu pergunto, não é ele que está operando, tá? Então está submetido ao ruído também. Essa exposição do supervisor é permanente ou não é? Qual é a resposta? A resposta é depende. E depende especialmente do quê? É indissociável ou não é do serviço dele? Ah, mas ele não precisa ficar exposto ao ruído, né? Ele pode ali, ó, bateu, enquanto ele olhou se o peão começou a fazer direitinho ali, depois saiu, foi para a esquina tomar um cafezinho no boteco ali, ficou vendo o Instagram, né? Piada no Zap, ficou ali, enquanto Nesse caso, se for assim que o trabalho é exercido, ele não está com uma exposição permanente, não é indissociável, tá? Mas o simples fato dele ser supervisor afasta a aposentadoria especial? Claro que não. Porque vamos supor que a empresa diga o seguinte, a subordinação jurídica é a seguinte, supervisor, você tem que estar ali junto com a obra o tempo todo. Enquanto ele estiver fazendo a obra, você tem que estar junto. Não vai ser você que vai pegar a britadeira e vai ali. Mas você vai ter que estar de olho. Sabe por quê? Porque se você não ficar de olho ali e ele fizer besteira, depois eu vou ter um prejuízo danado, que eu vou ter que refazer a obra. Tá? Então, a sua supervisão tem que ser full time. Enquanto ele estiver trabalhando, você está grudado ali olhando para ver se ele está fazendo direito. É permanente? É permanente. Tá? Então, a análise da permanência depende de como o esquema de trabalho está delimitado. Se a empresa diz, tem que ficar naquele ambiente, e naquele ambiente tem o agente nocivo e ele está exposto ao agente nocivo, é permanente. Agora, se não tem essa subordinação, né? A empresa fala, não, você tem que, de vez em quando, ir ali, olhar, você pode... É indissociável da prestação? Não é. Ele pode olhar um pouquinho, mas ele quis ficar. Não é indissociável. Tá? Então, ele circula ele não supervisiona só aquele serviço, ele supervisiona vários outros e um deles tem uma exposição ali, tá? Que ele não precisa ficar
é apenas ocasional que ele aparece ali. O problema é, como é que se sabe disso, né? É difícil. E você vai precisar produzir prova. E muitas vezes só PPP, só o laudo, não adianta. Ô Fábio, eu posso usar testemunha no processo de aposentadoria especial? Claro que pode. A testemunha vai servir para quê? Para dizer de qual o volume do ruído? Claro que não. Né? Não é a testemunha que vai dizer era alto, era baixo o ruído. Né? Doutor, devia ser muito alto, porque eles... Não é isso. Mas como era o trabalho? Estava ali acompanhando o tempo todo? Não estava... Né? O aspecto técnico não dá para suprir com a testemunha. Mas a forma como o trabalho é exercido, sim. Posso usar testemunha? Posso, claro que posso. Tá? Então, exposição permanente é aquela que é indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço. Indissociável da produção do bem e da prestação do serviço, levando em consideração a subordinação jurídica naquela empresa, aquela relação. É isso que eu tenho que ver. Então, a ideia aqui nós temos um trabalhador que está exercendo uma atividade prejudicial à saúde ou integridade física nessas condições, porque ele não tem alternativa, ele não tem escolha. Lembra aquela história? A gente tem que pegar alguém e colocar nessa situação. É ele. Essa é a ideia da permanência. É por isso que eu falei no bloco anterior da escova. Qual é a diferença ali? Depois que você fez a escova permanente lá, você não tem mais escolha, vai ter que ir para a festa de cabelo liso. Aqui o trabalhador não tem escolha. A ideia da permanência aqui é porque ela está diretamente relacionada à falta de possibilidade de escolha. Como ele não tem escolha, o que acontece é o seguinte: toda vez que ele trabalha, ele está submetido a agente nocivo. Ele não tem como escolher estar submetido ou não ao agente nocivo. Isso é permanência. Tá? Mas, Fábio, para ter aposentadoria especial não pode ter licença, não pode tirar férias, tem que ser o tempo todo, né? Tá submetido a ruído. Então, nas férias tem que estar com headphone ali também, Como é que fica essa situação da permanência? Né? Olha só. O próprio regulamento vai nos dizer: descansos, afastamentos, tá? Olha só, férias, licença médica, auxílio doença acidentário, aposentadoria por invalidez acidentária, salário maternidade. Tudo isso o regulamento reconhece que ele vai ter direito como se estivesse exercendo atividade considerada especial. Tá? Lá no parágrafo único do artigo 65. Agora, vamos lá. Então, o mês que ele tirou férias, eu tiro da exposição? Claro que não. Tá ali, eu continuo contando como tempo exercido em atividade especial. Recebeu auxílio doença acidentária, eu tiro da exposição? Não, eu continuo contando como atividade especial. Tá? Ô Fábio, e se o auxílio doença não for acidentário? E se eu tiver um auxílio doença comum? Vamos lá. Ele estava ali trabalhando em uma atividade... Vamos pegar o mesmo exemplo do sujeito da britadeira ali, né? Ele está ali exercendo atividade britadeira e aí de repente ele desenvolve, vamos começar com um acidentário, tá? Por conta do exercício da atividade, ele desenvolve um problema de coluna que o impede de exercer a atividade dele ali. Ele tem que ficar um período, 3, 4 meses, sem esforço físico. E isso aconteceu diretamente relacionado ao exercício da atividade dele. Então ele está recebendo auxílio doença acidentário. Esses 4 meses ali, eu vou contar como de atividade especial? Vou, sem problema. Tá? Agora suponhamos, tá, que ele sofreu, ele está ali fazendo a mesma coisa, a mesma atividade. Tá? A coluna dele está sofrendo o mesmo desgaste, tudo igualzinho. Porém,
ele ainda não estava incapacitado. E um dia foi passear, foi pegar onda, foi surfar, tomou um caixote, se quebrou tudo. Tá? Então tá ali todo quebrado. Vai ficar 4 meses recebendo auxílio-doença. Comum. Ah, mas não foi acidente? Sim, mas é auxílio-doença comum, porque não decorre de acidente de trabalho. Né? Então, recebendo auxílio-doença, esse auxílio-doença não teve como causa qualquer questão relacionada ao trabalho. Conta ou não conta esse período como de atividade especial? E aí? Vejam. O que vocês acham que o INSS faz? Não conta. Não conta, né? Então, o INSS não conta. Não é isso? Então tá lá. O INSS não conta. Mas o grande problema é que, vejam que o INSS não conta. Mas será que o fato dele ter sofrido esse acidente, ele sofreu um acidente que não tem nada a ver com o trabalho dele, né? Ou teve uma doença que não tem nada a ver com o trabalho dele. Só que durante vários anos ele ficou sofrendo ali as consequências acumuladas do exercício daquela atividade. Quando acabar o auxílio-doença, ele vai voltar a ter aquele período acumulado. Esse período que ele ficou em auxílio-doença, será que ele está completamente imune aos reflexos desses períodos de atividade com exposição a agente nocivo? Por outro lado, será que existe de fato uma justificativa razoável para eu separar aqui o auxílio-doença acidentário do auxílio-doença comum nesse caso? Todos esses elementos foram levados em consideração, tá? No julgamento de um IRDR lá na 4ª região, tá? Tinha que ser na 4ª região? Mas é porque lá entra com o IRDR, tá faltando IRDR na 2ª região, né? Não pode, o tribunal não pode julgar se não tiver, né? Tem que, então, mas vamos lá. Então, na 4ª região, foi julgado recentemente, agora já tem recurso especial e extraordinário, tá? Os dois admitidos, aguardando, então, julgamento, super recente, né? Capaz de demorar um pouquinho ainda, mas no IRDR foi fixada a seguinte tese, olha lá. Tá? Então, isso aí, ó, pega porque isso aqui é importante demais, hein, gente? Ó, o período de auxílio-doença de natureza previdenciária, ou seja, aquele não acidentário, né? Independente de comprovação de relação da moléstia com a atividade profissional do segurado, deve ser considerado como tempo especial quando o trabalhador exercia atividade especial antes do afastamento. Tá? Então você deve contar esse período como atividade especial aqui. Esse material, como diante esse material vai estar disponível para vocês, tá? Para todo mundo. Então nós temos aqui a decisão. Na turma eu já estou aplicando isso aqui na 8ª turma recursal do Rio de Janeiro, eu já estou aplicando esse precedente aqui, tá? A turma já está aplicando esse precedente, tá? Então, nós temos aqui o auxílio-doença tendo que ser contado como de atividade especial também por uma questão lógica, né? Durante esse período, o contrato de trabalho dele ficou suspenso, ainda que não tenha qualquer causa relacionada à atividade especial, só que ele exercia atividade especial antes. Ficou ali um tempo recebendo auxílio-doença, depois voltou, continuou a exercer atividade especial. Durante esse período em que, em razão de uma doença qualquer, ele ficou sem receber, eu vou quebrar o tempo de atividade especial e prejudicar o direito à aposentadoria. Não faz o menor sentido, não é lógico isso, tá? Agora, não é pacífico, aliás, muito longe disso, tá? E está longe de ser pacífico, tá? Tivemos essa decisão aqui e é um tema que hoje
ganha um potencial gigantesco. Porque você tem que associar isso a uma outra coisa que está acontecendo, que é o pente fino, né, nos benefícios por incapacidade. Esses dias eu ouvi uma ótima, né? Você só passa pente fino no cabelo quando você pressupõe que tem piolho, não é? Então, na verdade, quando você faz o pente fino, você já está pressupondo que os benefícios estão estão mutretados ali. Mas, quando, na verdade, assim, quando vão e me dizem que estão suspendendo mais de 80% dos benefícios previdenciários, assim, não é possível que todos eles estivessem tão errados assim, né? É claro que, vejam, eu não sou minimamente favorável, a manter benefício previdenciário para quem não tem direito. Claro que não. Tem, né? Agora, o problema é a forma como as perícias estão sendo feitas, um absurdo. E só um detalhe, eu relatei um caso lá na turma, só um parêntese rápido aqui. O meu voto ganhou por maioria, não foi unânime na turma não, né? Mas, vejam só, a pessoa estava há 30 anos recebendo auxílio-doença, não era aposentadoria por invalidez, era recebendo auxílio-doença há 30 anos, tá? 30 anos recebendo auxílio-doença, 30 anos recebendo auxílio-doença, tá? Não estava aposentado por invalidez, e já tinha 60 e poucos anos, tá? O que eu fiz? O artigo 101, parágrafo 1º da Lei 8.213 de 91, diz que o aposentado por invalidez, se já tiver há muito tempo recebendo a aposentadoria por invalidez e já tiver uma determinada idade, ele não pode ser mais chamado para fazer novo exame, né? E 60, qualquer tempo, e 55 anos se ele tiver mais de 15 anos recebendo benefício por incapacidade. Eu apliquei por analogia para o auxílio-doença, esse caso da aposentadoria por invalidez. Porque me parece que se a pessoa já tem uma idade avançada, já está há tanto tempo recebendo benefício por incapacidade, a situação dele é muito parecida com a situação de um aposentado por invalidez na prática, né? Para o segurado ali no dia a dia, ele está encostado. Se é aposentadoria, se é auxílio durante tanto tempo, na vida dele não é. E aí apliquei por analogia esse caso, né? Então, só um rápido parêntese. É o 101, parágrafo 1º da Lei 8.213. Tá? Mas vamos voltar aqui. Quando você fala da atividade especial e do auxílio-doença, então me parece que a solução aqui do TRF da 4ª região é a mais adequada. Vamos aguardar para ver como vai se pacificar a jurisprudência, mas aqui o que vai acontecer? Imagine vocês com um cliente que está ali, trabalhou em atividade especial, depois, por um problema de saúde, está em auxílio-doença comum. 5 anos em auxílio-doença comum. Veio o pente fino. Ele foi convocado. Aí, quando ele fez o exame, recebe aquela cartinha, não é? Olha, boa notícia e a má notícia. Na mesma cartinha. A boa notícia é, nós reconhecemos a sua incapacidade. Até hoje. A partir de amanhã, não mais. Isso quer dizer, é a carta de concessão mais triste da pessoa receber, né? A pessoa recebe uma carta de concessão dizendo, estava recebendo até hoje? Legal, né? Reconheço, te concedo o benefício mesmo até hoje. Só que só até hoje. Tá? A partir de amanhã não tem benefício. Então, o que vai acontecer ali? Essa pessoa voltou para o trabalho. Está acontecendo muito, né? E, às vezes, vale mais a pena você, ao invés de insistir no benefício por incapacidade, já que ela voltou para o trabalho e tem que voltar, né? Você já pegar aquele período e contar como tempo de contribuição para conseguir sua aposentadoria por tempo de contribuição. E se ele estiver exercendo atividade especial nesse período anterior e voltou para o trabalho agora, especial, você vai contar isso aí, ó, como período de atividade especial para conseguir a aposentadoria especial. Esse é o ponto. Essa vai ser a discussão que o INSS não vai aceitar e que a gente vai ter que discutir aqui, tá? Reconhecer esse período como de atividade especial. Reconhecer como de atividade especial.
Independente se é acidentário ou não. Não vai contar. Não, mas o acidentário, o próprio regulamento fala, né? Nem isso ele identifica. Não estão esclarecendo aí. Muito bem. Vamos em frente. Então, permanência, resolvemos, né? Só que além da permanência, o que eu preciso? Nocividade. Permanência e nocividade. Então, permanência resolvido, vamos para a nocividade. Bom, nocividade, eu tenho que trabalhar com exposição a um agente nocivo. Um agente nocivo que pode ser químico, físico ou biológico. Um agente nocivo que pode ser químico, físico ou biológico. Segundo a Lei 8.213, né? Bom, onde que eu vou achar esses agentes nocivos? A Lei 8.213 não diz quais são eles. Só diz, tem agentes químicos, físicos e biológicos. Mas não vai dizer quais são os agentes químicos, quais são os agentes físicos, ela não diz. Tá? Então, cabe ao regulamento trazer isso. Nós temos o anexo 4 do Decreto 3.048 de 99, tá? Que é a principal fonte aqui para a gente. Anexo 4 do Decreto 3.048 traz a relação de agentes nocivos. E a gente pega emprestado lá do pessoal do Direito do Trabalho a NR15, aqui, tá? A norma regulamentadora número 15 do Ministério do Trabalho. Então a gente vai buscar nesses elementos aqui os agentes nocivos que vão dar direito à aposentadoria especial, tá? Químicos, físicos e biológicos. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, um primeiro esclarecimento importante é a gente compreender que os agentes nocivos, eles vão ser avaliados basicamente de duas formas, né? Você tem agentes nocivos de avaliação quantitativa e outros de avaliação qualitativa. Avaliação quantitativa e avaliação qualitativa. Os agentes de avaliação quantitativa são aqueles que, até um determinado nível de exposição, de intensidade, eles não são considerados nocivos. Eles só passam a ser considerados nocivos depois daquele nível, acima daquele nível. Você tem o nível de tolerância, tá? O que a gente precisa entender é que esse nível de tolerância, ele não é aquilo que eu vinha falando antes, não é uma decisão estritamente médica ou de engenharia de segurança do trabalho. É uma decisão política também, né? Então, até que ponto a gente está aqui permitindo que o trabalhador se submeta a um agente nocivo, tá? Por isso que é tão importante, e aí a gente começa a compreender mais ou menos a posição do STJ sobre o ruído, que variou, diz, você tem que aplicar o nível de ruído de cada época. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Então, você tem agentes prejudiciais à saúde que só se tornam prejudiciais à saúde depois de um determinado nível de intensidade ou de concentração, tá? Você tem que estar acima daquilo. Então, para esses é importante que haja a medição. Você tem que aferir, você tem que medir o grau de exposição, tá? Não adianta você falar que ele trabalha submetido a ruído, a calor, a pressão, porque todo mundo, de alguma forma, está exposto a ruído, a pressão, a calor. Agora, o que você precisa ver é qual o grau de ruído, qual o nível de ruído, de calor, intensidade, tá? Frio. Então, você tem que verificar qual é ali o grau de exposição. E onde você vai fazer isso? E por que eu estou dizendo isso e parece uma coisa óbvia, né? É porque, às vezes, vem processo assim: olha, tem direito à aposentadoria especial, estou juntando o PPP. Às vezes, a pessoa acha que, pelo simples fato de ter recebido o PPP,
ali já está indicando que há uma atividade especial. Não. A pessoa vai receber o PPP e pode ser que no PPP seja tudo preciso para afastar a aposentadoria especial, né? Então, o fato do segurado ter o PPP não significa que ele tenha trabalhado em condições especiais, porque no perfil profissiográfico previdenciário, nesse formulário, quem não sabe o que é PPP, daqui a pouco a gente vai explicar, nesse formulário, tá? Você já tem ali, você tem uma série de informações que não necessariamente são de exposição. Trabalha com exposição a ruído, né? Ou então tem muito assim, trabalha com exposição a poeiras, né? Assim, que poeira, né? Poeira de quê? Porque se for uma poeira de um determinado elemento químico, de um determinado agente, é uma coisa. Agora, poeira, né? Então, você precisa sempre avaliar essa condição. Tranquilo? Tá? Vamos olhar se o agente nocivo ele é acima de um determinado nível ou não. Tudo bem? Tem um ruído? Será que é acima de 85 decibéis? Vamos lá. Pelo ouvido afinado, não ultrapassa 85 decibéis. Tá? Muito bem. Então, avaliação quantitativa, e na avaliação qualitativa você vai verificar que tem alguns agentes nocivos que, independentemente do grau de nocividade, do grau de exposição, você vai ter ali caracterizada o seu caráter nocivo. Então vamos pegar as definições da Instrução Normativa 77 de cada um deles. Olha lá. Agente de avaliação quantitativa. Está lá no artigo 278 da Instrução Normativa. Vai dizer o seguinte: a nocividade considerada pela ultrapassagem dos limites de tolerância ou doses, tá, dispostos nos anexos da NR15, por meio de mensuração da intensidade ou da concentração consideradas no tempo efetivo da exposição no ambiente de trabalho. Tá, então você vai medir ali a intensidade ou a concentração daquele agente nocivo e você precisa estar acima dos níveis de tolerância das normas de segurança do trabalhador. Tudo bem? Já a avaliação qualitativa é a seguinte, ó. A nocividade é presumida independente de mensuração, constatada pela simples presença do agente no ambiente de trabalho, conforme constante nos anexos 6, 13 e 14 da NR15, ali, e no anexo 4, né, do decreto 3.048. Tá? Para o iodo e para o níquel está aqui. Então você vai pegar independentemente do nível de avaliação. Quando a gente vai projetar o PPP daqui a pouco, mas se você tiver, geralmente, quando você tem o agente qualitativo, no campo que tem escrito lá intensidade, concentração, vem escrito assim, NA. O que é NA? Não avaliado. Por quê? Porque você não tem que avaliar o nível de intensidade, o nível de concentração dos agentes qualitativos. Qual é o risco? Você pega um PPP, tem um agente quantitativo e no quantitativo está escrito NA. Né? Então ele se submete a temperatura elevada. Aí quando vai NA. Né? Aí você vai lá todo bobo, tô com PPP aqui, bacana, né? Tá dizendo que ele se submete ao agente nocivo, só que não está dizendo nada, né? Não está dizendo nada. Então, basta pegar o PPP, juntar com a inicial? Não, claro que não, né? A gente tem que trabalhar essa prova, como a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então, dá trabalho, claro que dá, né? Mas, se fosse fácil, para que ia precisar do advogado? Não é isso? Tem que ser difícil. Para o advogado é bom que seja difícil, né? Olha lá. A avaliação
qualitativa é essa que depende, portanto, não depende de uma medição de um grau. Vamos lá. Vamos falar um pouco, então, de alguns agentes físicos aqui, tá? Falando agentes químicos, físicos, biológicos, vamos falar um pouco de alguns agentes físicos aqui. Os agentes físicos, em geral, são quantitativos. Os agentes físicos, em geral, são quantitativos. Né? Pressão, temperatura, ruído, são agentes quantitativos. É claro que você pode ter exceção aí, né? Mas, em regra, são agentes quantitativos. Agora, quando você vai falar desses agentes físicos, a gente está falando do campeão. O campeão de exposição é o ruído. Disparado, assim, né? O principal elemento, o principal agente nocivo é o ruído. E que traz muita confusão aqui pra gente, a gente precisa pensar um pouquinho dele. Mas vamos aos poucos aqui, vamos ver uma coisa importante relacionada aqui a esses agentes físicos. Antes até do ruído, vamos aqui para a temperatura. O calor elevado, e aí a medida do calor não é simplesmente graus Celsius certinho, não. Tem uma medida IBTUG, né? Só que o calor que é reconhecido administrativamente como um calor que dá direito à aposentadoria especial é aquele que provém de fonte artificial de calor, tá? Então, você tem ali, você trabalha no ambiente e no ambiente tem uma estufa, tem um maquinário que produz um calor. Esse é o calor que administrativamente o INSS reconhece como causador de aposentadoria especial, tá? A questão é que a Turma Nacional de Uniformização aqui entendeu que também o calor proveniente de fonte natural pode dar direito à aposentadoria especial, tá? Então também o calor proveniente de fonte natural. O precedente é aquele ali, ó. Às vezes a pessoa trabalha trabalha a céu aberto, ou trabalha em alguns ambientes em que o calor é sufocante, não é? O que você precisa é comprovar uma exposição permanente. Não pode ser intermitente, não é isso? Tem que ser uma exposição permanente. Não pode ser intermitente. E aí você pode demonstrar, vai ter que ter a medição, vai ter que ter toda a comprovação, mas que aquela fonte de calor natural está ali presente. Meus amigos, e aí vejam só, mas Fábio, tem inverno e tem verão, né? No inverno está frio, no verão está calor. Mas vamos parar para pensar aqui uma coisa. Ele trabalha ali durante 3 meses no ano com exposição a um calor absurdo, uma exposição permanente a um calor absurdo, tá? O sujeito sei lá, vou dar um chute aqui, tá? Ele trabalha como guarda-vida do Beach Park, tá? Fica ali no sol, ali, tá? Guarda-vida do Beach Park. Que, aliás, teve esse problema agora lá, né? E aí, ele é guarda-vida lá do Beach Park, fica ali exposto ao sol. E aí, tem EPI? Tem um monte de EPI, tá? Tem ali, ó, usa camisa com UVA, usa boné, protetor solar, usa isso tudo. São eficientes? Possivelmente não, né? Tá ali. Possivelmente não. É eficiente contra a radiação solar, talvez, mas e o calor? Aí é outra. Veja, o sol não tá. O problema aqui é que você não está falando só da radiação solar, não é só o bronzeado que está com problema, é o próprio calor, tá? E aí suponhamos que você esteja ali e você consiga provar que ele trabalha naqueles meses com uma exposição ao calor
realmente elevado. Meus amigos, chega no inverno, a temperatura cai, mesmo no Ceará, né? E a temperatura caiu e ele não vai estar trabalhando com acima do nível de tolerância. Pensemos aqui rapidamente. Se você olhar, ele trabalhou lá 10 anos. Se você olha os 10 anos, realmente nesses 10 anos, alguns meses ele estava exposto, outros não. Só que será que essa é a melhor forma de observar se a exposição é efetiva e permanente? Reparem uma coisa. Vamos associar essa questão com direito tributário aqui. Tá? Quando ocorre o fato gerador para a empresa para recolher aquela alíquota adicional de SAT? Avalia o período de 10 anos? Não, avalia o que aconteceu naquele mês. Avalia o que aconteceu naquele mês. Né? Então, se naquele mês ele teve uma exposição, a empresa já tem que pagar a alíquota de contribuição. A pessoa pode ter trabalhado alguns meses em condição prejudicial à saúde ou à integridade física, com exposição efetiva e permanente, a gente pode. Né? Mesmo que não tenha ficado o tempo todo, todos os anos que ela trabalhou, todos os meses que ela trabalhou, você vai avaliar naquele mês teve exposição. A exposição permanente não precisa ser durante todos os anos em que a pessoa trabalhou. A exposição permanente, você pode fazer essa avaliação mês a mês. Porque é de mês a mês que você tem a incidência da contribuição. O fato gerador você avalia ali mês a mês. Tá? Então pode ser que durante um determinado período houve exposição efetiva e permanente. Ele passou um período sem exposição, depois ele volta a ter exposição efetiva e permanente ao agente nocivo. É possível? Sim. Só que aí é muito importante argumentar de maneira adequada, escrever isso no processo de maneira adequada. Porque se você vai, teve exposição, aí vem o PPP, de vez em quando estava exposto. Essa exposição você não vai conseguir provar que é permanente. Mas você tem que demonstrar, naqueles meses havia exposição ao agente nocivo de maneira efetiva e permanente. Basta pensar o seguinte: se ele tivesse sido contratado para trabalhar 3 meses, os 3 meses do verão, e aí o contrato de trabalho dele teria essa duração de 3 meses, não teria direito à contagem especial desse período? Sim. Se ele trabalhou 1 ano, ele deixa de ter direito à atividade? Não faz sentido, né? Se o contrato de trabalho dele durou 3 meses, ele teria direito. Se durou 1 ano, não teria? Porque não, ele vai ter direito à contagem especial no período em que ele teve exposição efetiva e permanente ao agente nocivo. A questão do verão e efetiva. A diagnóstico de doença, o cara saiu e voltou. Você vai poder, na verdade aqui, ele pode trabalhar durante... Você pode ter não só a questão do inverno e do verão. Vamos supor que uma determinada empresa, ela tenha um período de produção, ela produza aquele produto durante 5 meses no ano. Depois, ela trabalha só com a venda. Tá? Então tem um determinado produto que tem uma época do ano que é produzido. Tá? Sei lá, um produto relacionado ao beneficiamento de alguma questão, de algum produto rural, alguma coisa assim. Ele produz uma época do ano, na outra época não. É intermitente, porque uma época do ano estava exposto, na outra época... Não é isso. Enquanto houve exposição efetiva e permanente, você conta aquele período que ele vai conseguir a aposentadoria especial. Possivelmente ele não vai conseguir a aposentadoria especial, mas ele vai conseguir converter tempo especial em tempo comum nesses períodos em que ele trabalhou exposto ao agente nocivo. Porque para ter direito à aposentadoria especial, você teria que contar só os períodos de atividade especial. Né? E aí teria que descartar o resto para fins de concessão. Agora, pelo menos você consegue, naqueles meses em que houve exposição efetiva e permanente, contar. Basta imaginar, o argumento basta imaginar, se o contrato durasse só aquele período, seria reconhecido. Então, por contar mais. Tá? Então, esse caráter permanente não é necessariamente durante todos os anos que a pessoa trabalhou. O caráter permanente você considera naquele mês. Você vai vendo mês a mês.
mês a mês. Na prática, no dia a dia, nos casos do cotidiano, você acaba avaliando por períodos maiores, né? Mas às vezes o que você precisa é o destaque de um determinado período. Às vezes você tem um período maior que está difícil e a pessoa está precisando de 2, 3 meses para conseguir a aposentadoria, né? E ali a gente faz... Aliás, julguei 2 casos muito curiosos. Só fazer mais um rápido parênteses aqui, só porque às vezes surgem as teses, né? O primeiro caso foi que o sujeito, ele tinha, sem brincadeira, gente, com conversão de tempo especial em tempo comum, ele completou, aliás, sem conversar, era aposentadoria especial mesmo, ele tinha 24 anos, e aí eu julguei procedente para reconhecer um período que a sentença não tinha julgado, não tinha reconhecido como especial. E aí ele ficou com 24 anos, 11 meses e, assim, 17 dias, uma coisa assim, né? Aí estava faltando 13 dias para ele ter direito à aposentadoria especial, né? E não tinha prova do trabalho depois, então não dava nem para falar em reafirmação da DER e tal, né? Então estava faltando de 13 dias, porque parece que ele tinha sido mandado embora, uma coisa assim, então ele não trabalhou depois, estava faltando 13 dias. Eu apliquei a tese do adimplemento substancial. Sério, né? É uma tese do direito civil, que faz o seguinte: quando o consumidor já adimpliu de maneira substancial o contrato, ainda assim o fornecedor, e tem deixou de cumprir uma parcela mínima, o fornecedor tem que cobrir. Isso é muito usado para seguro. Às vezes a pessoa paga o seguro, todos os prêmios certinhos e tal, aí atrasou 3 dias, sofreu o sinistro ali. A seguradora nega. O STJ diz que a seguradora tem que pagar por conta porque houve um adimplemento substancial. Não cabe busca, né? Eu não sei, devem estar me xingando até agora. Então, aí eu apliquei a tese do adimplemento substancial, ganhei por maioria na turma, né? Foi 2-1. E aí salvou ali a aposentadoria, tá? E a outra agora eu esqueci o que eu ia falar, o outro parênteses eu esqueci. Mas, então, e aí, por que eu estava falando isso? Porque às vezes você está precisando disso, de um pequeno espaço assim, e você salva um mês ali no meio do caminho. O período todo não pode ser reconhecido com atividade especial. Mas tem 2, 3 meses que com certeza tem prova suficiente que nesses 2, 3 meses aqui do trabalho dele, ele trabalhou. Então converta pelo menos esses 2, 3 meses de atividade especial aqui, tá? Às vezes é o pouquinho que faltava, tá? Tudo bem? Vamos lá. Então, temos aqui a questão do calor. Ruído, vamos lá. Ruído a gente vai fazer depois do intervalo, tá bom? Então, rápido café e a gente já volta.